O século XX deixou-nos alguns legados significativamente valiosos. E por isso, nós vivemos mais e melhor do que os nossos antepassados em função do que nós podemos chamar de modernidade. As invenções, os avanços tecnológicos, que, óbvio, mudaram e mudam a qualidade de vida das nossas vidas e, como resultado, aumentam a expectativa dessa vida. Dentre os vários fatores que contribuem ou que contribuíram para o aumento na expectativa, com considerável melhora na nossa qualidade de vida, nós podemos destacar o tratamento médico, que é ministrado, ou que tem sido ministrado aos pacientes. Sem dúvida, tem uma grande parcela de importância nessa melhora da qualidade de vida. Apesar de toda a crise no Sistema Único de Saúde e nos convênios médicos particulares, nós não podemos deixar de pensar e admitir que nós dispomos, sim, de melhores hospitais e recursos que a medicina, os laboratórios e a tecnologia nos oferece, para que se chegue a diagnósticos que sejam corretos, precisos, e por isso e com isso se apliquem terapias que sejam eficientes e com mais rapidez uma melhora. Isso em relação ao que foi vivenciado pelos nossos antepassados. A coisa melhorou. Não é exagero dizer que já de uns tempos a medicina tem feito verdadeiros milagres. Contudo, queridos, a despeito de avanço, descoberta de males e na saúde para melhorá-la, com todo o notável e significativo progresso que a medicina tem demonstrado, persiste ainda uma latente ameaça que é calcada ou calçada no costume generalizado da automedicação. Um pouco diminuída, é verdade, por conta, por exemplo, de que hoje não se podem comprar antibióticos sem receituário médico. Mas a automedicação existe, ela está aí. Se não todos, vários de nós a praticam. Certo ditado diz que de médico em louco, todos temos um pouco. E no uso desses nossos atributos médicos ou loucos, existe a prática um tanto quanto desenfreada no que lhe é possível da automedicação ou da medicação em que a pessoa mesmo se medica, compra e toma medicamentos. Um grande problema disso é que a automedicação, essa prática de nos automedicar, é perigosa. Existem vários relatos narrados na crônica médica de gente que se automedicou e morreu. Uma questão que surge disso é que nós podemos, sem forçar nenhuma interpretação das coisas da vida, e traçando um certo paralelo da vida e da vida com Deus, que é o que nos interessa, podemos dizer que, espiritualmente falando, a situação é mais ou menos igual, é mais ou menos similar. Vejamos. Assim como há um certo contingente de pessoas que se vale de recursos médicos sem receita, mas em casos extremos, porque se vale de automedicação, também há um certo contingente considerável de pessoas
que ignora Deus e só na hora do aperto, ou só na hora da aflição, mediante vários usos de o que podemos chamar de automedicação espiritual, mas de maneira frustrada, sem nenhum resultado prático, objetivo e concreto, é que procura obter, por exemplo, salvação pessoal de sua alma. E o que efetivamente essa automedicação espiritual é ou faz para se obter a salvação? Pensemos aqui. Primeiro, a realização de boas obras, de ações caridosas, piedosas, que incluem, na grande maioria dos casos, dar esmolas, ajudar orfanatos, asilos, creches, entidades assistenciais, coisas desse gênero. As pessoas fazem isso visando a salvação, e elas fazem por elas, fazem para elas. Eu quero chamar isso, no contexto do sermão de hoje, de uma automedicação espiritual. Pessoas que fazem para obter salvação. Segundo, essa automedicação espiritual pode também ser entendida como uma vivência prática de uma boa moral, de uma boa índole, de uma boa fé, de bons costumes, do politicamente correto. Pessoas que procuram viver uma vida certinha para obter a salvação. Também tenho isso hoje no contexto do sermão como uma automedicação espiritual. Uma terceira ideia do que pode vir a ser essa automedicação espiritual para obter a salvação é a prática do que a gente pode chamar de uma espiritualidade ecumênica, ou aquela espiritualidade que aceita tudo, todos e todas as formas de se chegar a Deus, como se isso, à luz das Sagradas Escrituras, fosse possível. É uma tentativa de se estabelecer comunhão com tudo e com todos, entre luz e trevas. Isso contraria a palavra do Senhor. Mas tem gente tentando viver essa espiritualidade, procurando com isso chegar ao céu. De novo, no nosso contexto de hoje, eu tenho isso como uma automedicação espiritual. E uma quarta ideia sobre o que seria essa automedicação espiritual para obter a salvação é a prática de uma espiritualidade que a gente pode chamar de morna, ou aquela espiritualidade de aparência, de religiosidade ritualística, a guarda de certos princípios, de preceitos religiosos criados pelo homem. E aí estão os que guardam este ou aquele dia, este ou aquele costume, as cerimônias legalistas. Por último, o que a gente pode pensar como algo para explicar essa automedicação espiritual que visa obter a salvação pessoal é a espiritualidade do legalismo, que é o contrário da outra. Enquanto uma libera tudo, a outra prende tudo. Do não uso, não veja, não beba, não coma, não se envolva, como se isso ou com aquilo, tudo a partir de princípios ou de preceitos, de regras humanas, anulando assim completamente o sacrifício único, suficiente e eficaz de Jesus na cruz. São situações que espiritualizam usos e costumes, culturas, dão poderes a essas coisas como se elas fossem tidas como dignas de tal poder e principalmente são dadas a elas, ou é dado a elas poder para salvar, como se elas poder tivessem, e não tem nenhum. O rei Salomão, terceiro rei de Israel, autor de vários provérbios bíblicos, num deles, 14, verso 12, diz que há caminho para o homem que parece caminho certo, mas ao final conduz à morte. Então, há muita gente se automedicando espiritualmente, querendo obter a salvação através de obras, ou de uma vida religiosa, regrada, certinha, mas anulando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ou liberando tudo. Parece caminho de vida, mas é caminho de morte.
Os remédios mais utilizados na desenvoltura espiritual que o homem pode ter para buscar a sua salvação pessoal, ainda a isso pode ser acrescido a defesa da tese de que não se é pecador, ou de que o crente não peca mais, não comete pecados, porque é uma nova criatura. Isso, no mínimo, contradiz, fere, por exemplo, 1 João 1,10, que diz que se nós dissermos que não temos cometido pecado, nos fazemos mentirosos. A palavra de Deus não está em nós. O Salmo 14, de 1 a 3, corrobora com Romanos 3,10, quando diz que não há quem faça o bem, não há um justo sequer. Também quanto a remédios mais utilizados na desenvoltura da espiritualidade, que o homem pode ter para si na busca de salvação pessoal, está a prática de atos religiosos formais, ritualistas, como dissemos, que consistem na observação de regras, de leis, de imposições humanas, e não da vontade de Deus revelada na sua palavra. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente precisa combater energicamente essa automedicação espiritual como uma espécie de presunção humana para obter a salvação. Então, se eu fizer, eu estou salvo. Ou se eu não fizer, eu estou salvo também. É absolutamente necessário reconhecer que em matéria de salvação pessoal da alma e de querer agradar a Deus em Jesus e por Jesus, que é o Filho unigênito do Pai a quem viemos adorar hoje, existe uma única possibilidade de obtermos a salvação. É imprescindível, queridos, desprezar toda e qualquer farmacopeia pretensamente espiritual, inválida para curar a iniquidade da pecaminosidade do coração humano, e então receber pela única forma eficaz, o único e suficiente mecanismo de salvação que o Senhor nos disponibiliza. Para entender isso, eu quero levá-los à leitura de Atos capítulo 4. Abramos nossas Bíblias para a leitura de alguns desses versículos. Atos 4. Acompanhe-me em sua Bíblia a partir do verso 1, e diz assim: Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte. Já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem que estava enfermo, de modo que ele foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se.
e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Queridos, vamos pensar mais um pouquinho aqui. Esse texto nos permite visualizar pelo menos 3 diretrizes ou 3 parâmetros para serem seguidos com respeito à salvação e a sua consequência na vida prática, que em absoluto tem a ver com o que a gente tem chamado até aqui de uma situação que envolva a automedicação espiritual. E a primeira dessas diretrizes é a de que a salvação, ela é pessoal. Então, a salvação pessoal da alma só existe mediante Jesus Cristo. É o que nos dizem os versículos 10 e 12 do texto que nós acabamos de ler. Isso significa necessariamente crer, acreditar, confiar e depender de que não há outro nome, não há outro caminho, não há atalho, não há outro meio, não há outro mecanismo, não há outro instrumento, outra forma, outra maneira. Não há este nem aquele jeito de se obter a salvação, senão única e tão somente em Jesus e por Jesus. É só em Jesus, só por Jesus. Não há ninguém mais, não tem ela, não tem eles, não tem igreja, não tem denominação, não tem esse negócio de regras, de princípios, de filosofias, de místico, de espiritualizar, de revelacionar nada. É só Jesus. Quem tem Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, tem a salvação. E quem não tem, não tem a salvação. É simples assim, à luz da palavra do Senhor. A segunda diretriz, ou segundo parâmetro que nós podemos observar, aí em Atos 4, para ser seguido, com respeito à salvação e à consequência que ela traz, para a vida que a gente tem e leva com Deus, é o que nós podemos observar no verso 19. É mais importante ouvir o que Deus tem para falar do que o que os homens têm falado. Isso é fundamental em termos de salvação, em termos de vida com Deus. Porque não é o mesmo que diz, que estipula, que estabelece, que determina, que impõe o que o homem diz. O Senhor diz de um jeito, o homem põe outro. O Senhor diz que o único meio é Jesus. O homem cria seus caminhos. O Senhor diz que fora de Cristo não há salvação. O homem coloca uma série de coisas para somar-se ao que diz a palavra de Deus. Então é mais importante, em termos de salvação, ficarmos com o que o Senhor nos diz. O que vale, o que deve ser considerado, é aquilo que a palavra de Deus expressa como a soberana vontade de Deus. Ou o que vale mesmo é o que Deus
diz. E na sua palavra, por exemplo, em João capítulo 14, verso 6, ele estabelece Jesus como o único caminho. Não tem outro. O artigo é definido, e no original é o mesmo. Não há outro caminho, é só Jesus. Qualquer outra situação colocada é o que o homem diz. E eu estou dizendo aqui que o mais importante é ouvir o que Deus diz. E ele diz que o único caminho é Cristo. Em 1 Timóteo 2,5, ele diz que há um único mediador. Não são 2, 3, 4, é um. E não é mediadora, é mediador. E é Jesus. A Bíblia dá o nome dele. É mais importante ouvir o que a palavra de Deus nos diz do que o que o homem diz. E a terceira diretriz, ou o terceiro parâmetro que nós podemos observar aqui em Atos 4, que nos diz respeito à salvação pessoal e à consequência dela, é que o testemunho do que nós temos ouvido e visto da parte de Deus é a mais dinâmica de todas as consequências. É o que nos diz o versículo de número 20. Aquele que já experimentou na vida o que Deus pode realizar por sua manifestação de bondade, graça e misericórdia, não deve se calar sobre o que tem visto e ouvido da parte de Deus. Aquele que já desfrutou do perdão que é divino, está em Jesus, não deve se omitir de falar, de testemunhar sobre o que Deus graciosa e misericordiosamente fez com o perdão aplicado sobre essa vida. Aquele que já aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e por isso, à luz de João 1,12, recebeu o poder, porque não tinha, de ser feito, porque não era filho de Deus, que desfruta de ser habitação, morada, templo do Espírito Santo, não deve deixar de manifestar vívida e expressivamente a maravilhosa graça do Senhor. Por isso, Pedro diz no verso 20, nós não podemos deixar de falar de coisas que vimos e ouvimos. O Senhor me alcançou, salvou-me, habita em mim na pessoa do seu Espírito Santo. A consequência disso é que eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Atos 4 nos permite visualizar pelo menos 3 diretrizes ou 3 parâmetros que a gente pode seguir sem problema nenhum para combater o que a gente chamou aqui de automedicação espiritual, que é uma tentativa do homem de obter a salvação. A primeira é que só Jesus salva. Não há outro nome, não há outro caminho, não há outro meio. Segundo, é significativo ouvir o que Deus tem a dizer na sua palavra sobre salvação, que é só em Jesus, do que o que os homens dizem. E terceiro, o testemunho que nós temos ouvido e visto, do que o Senhor tem falado, é a mais dinâmica consequência de salvação. Certo cântico antigo diz o seguinte, só o poder de Deus pode mudar o teu ser. A prova que eu te dou, ele mudou o meu. Esse é o testemunho pessoal. Esta é a consequência do que a salvação pode produzir nas nossas vidas. Eu quero orar com os amados e queridos irmãos sobre isso. Por quê? É possível que alguém, de alguma maneira, por influência, pense, acredite, de que, observando esta regra, não comendo esse determinado alimento, não assistindo essa determinada programação, não frequentando esse determinado lugar, guardando efetivamente este dia, isso possa te levar à salvação. Lamento dizer que não vai. Você pode até deixar de comer, mas isso não vai te levar à salvação. Você pode deixar de ir àquele lugar, isso não vai te salvar. Ah, mas eu ajudo o pobre, eu ajudo o necessitado. Continue, mas isso não vai te levar à salvação. Ah, eu não mato, eu não roubo, eu não desejo mal para as pessoas.
Desculpe-me pela sinceridade e franqueza, mas você não faz mais do que a sua obrigação como ser humano, mas isso não te levará à salvação. Quando a Bíblia diz que não há outro nome, é porque não há mesmo. Quando a Bíblia diz que só Jesus é o caminho, é porque não há outro. Quando a Bíblia diz que é só Jesus que salva, é porque não tem outro mecanismo, não tem outro meio. Não tem, é só Jesus. Eu quero levá-los à oração, principalmente pelo seguinte: nós que já temos a graça de termos sido visitados pelo Senhor e Ele habitando em nós, não podemos deixar de falar. E aí que a coisa pega. Nós temos falado. Porque Pedro, ameaçado de ser preso, disse: olha, desculpa, mas entre ouvi-los como autoridades e obedecer a Deus, eu prefiro obedecer a Deus. Eu não posso deixar de falar do que tenho visto e ouvido. As pessoas com quem nós convivemos, no trabalho, na escola, na vida acadêmica, na rua, elas têm ouvido do que nós temos visto e ouvido do Senhor. Somos testemunhas de Cristo. Vamos orar sobre isso, queridos? Fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Vamos lá? Pai bondoso, te agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa na noite de hoje. De alguma maneira, sermos, num primeiro momento, consolados e confortados no que tua palavra nos afirma, que só Jesus é o caminho que nos leva ao céu. Não há atalho, não há regra, não há esta ou aquela igreja ou denominação, este ou aquele líder ou expoente, é só Jesus. Por outro lado, te agradecer pelo desafio que nós recebemos quando no texto vemos Pedro dizendo a autoridades e às pessoas que o cercam de que ele não pode deixar de falar do que tem visto e ouvido e recebido da parte de Deus. E esse é o desafio, Senhor. Para que sejamos testemunhas, para que falemos, para que apresentemos o Senhor àqueles com quem convivemos, dizendo que Cristo salva, e o maior exemplo que a gente pode dar é o que o Senhor fez por nós, pode fazer por essas pessoas também. Ajude-nos nisso. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.